noite! Tudo bem com você? Eu espero que sim, eu espero que você esteja bem, feliz, eu espero que você esteja maravilhosamente bem. Eu estou muito bem, graças a Deus, estou feliz porque hoje é sexta-feira, isso mesmo, que delícia! Final de semana chegou, você estava ansioso, você estava aí esperando que sexta-feira chegasse e sexta-feira já é bom. Mas agora ela ficou melhor ainda, porque às sextas-feiras tem vídeo no meu canal, meu ponto de vista sobre... E como hoje é sexta, gente, hoje tem biografia no canal, isso mesmo. Por que, Betânia, biografia? Pra gente conhecer um pouquinho de grandes homens, de grandes mulheres que já esteve aqui no mundo, que marcou a história e que ainda vai nos inspirar a ser pessoas melhores. Por isso que temos biografias às sextas-feiras. O homenageado do dia é Martin Luther King Filho Júnior. Aí, conhece? Já ouviu falar? Conhece o legado que este homem deixou aqui na história? Não conhece? Bora conhecer um pouquinho. Se já conhece, vamos escutar mais uma vez um pouquinho a respeito dele e ouvir o meu ponto de vista no final, o que eu acho deste homem. Martin Luther King Jr. Mas antes de entrar aí no nascimento da sua história, eu quero contextualizar o período que estava vivendo o mundo antes dele nascer. Entre 1861 e 1865 estava acontecendo uma guerra civil nos Estados Unidos da América, a famosa Guerra da Secessão. O querido e importante presidente Abraham Lincoln tinha liberado a abolição da escravatura. Isso mesmo, ele tinha abolido. E isso fez com que os estados do sul, sulistas lá dos Estados Unidos, ficassem muito bravos e revoltados porque eles lucravam bastante com o serviço escravo dos negros. Era uma grande fonte de renda para os estados sulistas. Então, eles não aceitaram e fizeram uma reunião e queriam separar os estados do sul e do norte para que isso não acontecesse. Isso mesmo. Só que eles perderam. O estado do norte ganhou na guerra. Então, graças a Deus, os negros tiveram ali os seus direitos jurídicos e civis. Mas, infelizmente, lá nos Estados Unidos da América, podem os políticos fazerem leis estaduais. Então, o político Jim Crow fez uma lei terrível sobre segregação racial. Essa lei dizia assim, para quem era lá dos estados do sul, essa lei dizia que separava bairros negros do bairro dos brancos. Os negros não podiam se misturar com os brancos em lanchonetes, transportes públicos, nas praças, até mesmo um relacionamento romântico era proibido, era crime, assim segundo a lei de Jim Crow. Também, nesse período, surgiu a organização mais racista da história, segundo a ONU, isso mesmo, a Ku Klux Klan. Já ouviu falar dessa organização? Eles matavam os negros em plena luz do dia. Ao invés da segurança pública ajudarem os negros, eles eram racistas também e ajudavam a matar a população negra à luz do dia. O que eles queriam? Uma supremacia branca. Eles queriam apenas pessoas brancas. Esse é o contexto da história antes do nascimento de Martin Luther King Jr. Ele nasce em 1929, dia 15 de janeiro, filho de Martin Luther King, que era ministro, pastor, reverendo da Batista, e sua mãe professora, isso mesmo.
Ele cresce, se torna um excelente aluno, se forma em filosofia, sociologia, teologia, se tornou doutor, se tornou pastor também, seguiu o caminho do pai, se casa com Coreta, uma musicista, só que ele já era um jovem que fazia diferença. Ele era um homem muito justo, que buscava justiça e que odiava a desigualdade. E num certo dia, uma certa vez, Rosa Parks pegou um ônibus, aonde essa lei ainda era forte, ainda existia naquele local. E ela não liberou o lugar dela para o branco sentar. Ela ficou no lugar que era para o branco. E com isso, Rosa Parks foi presa e pagou uma multa de $14. Quando Martin Luther King Jr. fica sabendo disso, ele fica muito entristecido, zangado, revoltado. Rosa Parks era membro da igreja do seu pai, dele, era membro ali da igreja. E parece que eles acordaram. Isso foi o estopim final. E eles começaram a lutar pelo direito civil. Mas quem que abria os olhos dele? Quem que era a pessoa que ia à frente para lutar? Era o Martin Luther King, isso mesmo. E eles começaram a fazer protestos. O primeiro protesto que eles fizeram durou 1 ano. E olha que protesto inteligente. Já que tinha essa separação nos transportes públicos, os negros ficavam no fundo, nos piores lugares, falaram, então tá bom, a gente simplesmente não usa mais transporte público. Isso mesmo, eles andavam a pé, de bicicleta, de carona, mas eles pararam de utilizar o transporte público. 1 ano de protesto, até que eles conseguiram. Essa foi a primeira grande vitória aí da luta que ele fazia. Foi a primeira conquista. Eles conseguiram que a lei fosse aprovada, que se tornasse inconstitucional a segregação nos transportes públicos. Isso foi uma grande alegria. Isso deu um gás para que ele continuasse a lutar pelos direitos, pela igualdade, acabar com a desigualdade. O tempo foi passando, ele foi fazendo os seus movimentos, os seus discursos e eles lutando contra essa desigualdade, contra o racismo. Um dia ele estava autografando seu livro Caminho para a Liberdade, Caminhando para a Liberdade, e uma mulher com problemas mentais enfiou uma tesoura no seu peito, isso mesmo. Ele não morreu, ele sobreviveu por um milagre divino. Mas essa tesourada não parou ele não, ele continuou. Ele foi na Índia conhecer um pouquinho mais profundo a respeito de Gandhi. Por que Gandhi? Porque Gandhi conseguiu lutar, fazer grandes conquistas, libertar, a Índia dos que os ingleses queriam dominar, dos domínios ingleses, com protestos pacíficos, sem violência. E ele achava isso demais, era isso que ele queria. Ele foi até a Índia estudar um pouquinho sobre Gandhi. Já não era mais vivo, mas estudar como que foi, como que se deu. 1 ano depois, ele faz um dos seus maiores discursos. Isso mesmo, tenho certeza que sobre esse discurso você já ouviu falar, eu tenho convicção, tenho total certeza. E nesse discurso reuniu mais de 250 mil pessoas. É muita gente, né? Só que não era só negros, eram negros e brancos, eles estavam juntos nesse lindo discurso. E Martin Luther King disse assim: I have a dream. Já ouviu falar? Eu tenho um sonho, onde meus pequeninos 4 filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter.
Eu tenho um sonho. Nós seremos capazes de fazer chegar mais rápido o dia em que todos os filhos de Deus, negros, brancos, judeus, gentios, protestantes e católicos poderão dar as mãos e cantar a antiga canção. Finalmente livres, finalmente livres. Lindo, né? Maravilhoso, que palavras incríveis. E nessas manifestações, nesses discursos, ele foi preso por várias vezes, mas isso não intimidava Martin Luther King, isso mesmo. No ano de 1964, um grande marco para sua vida, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Porque lutava contra o racismo de uma maneira pacífica, sem morte, sem sangue, sem guerra, apenas abrindo a visão das pessoas que a desigualdade não era legal, que a desigualdade não era algo saudável. E ele continuou lutando cada vez mais para os direitos, mas ele dizia que não lutava apenas pelos direitos civis, mas sim também pelos direitos sociais, porque o que adiantava eles terem o mesmo direito de comer, o negro e o branco na mesma lanchonete, mas o negro não ter o dinheiro para comer o hambúrguer daquele local. Então ele lutava pelos direitos civis e pelos direitos sociais. E uma coisa muito interessante também, com o Prêmio Nobel, ele dividiu o seu prêmio com os moradores pobres da região de onde ele nasceu. Ele era uma pessoa muito, muito altruísta. E você acha que durante toda essa luta dele, ele conseguiu apenas que os transportes públicos acabassem com a segregação? Não. Ele lutou tanto, ele fez tanto protesto, tanto discurso, que ele conseguiu que o presidente Johnson fizesse uma lei que acabasse com a segregação em todos os Estados Unidos. Não teria mais separação de negros em brancos em praças, em locais públicos. No ônibus já não havia mais. Em praças, locais públicos, o relacionamento romântico já não era crime, já poderia, acabou sim com a segregação. Antes, quem assinaria esse projeto de lei seria o presidente Kennedy, mas infelizmente ele foi morto, mas o próximo presidente que entrou fez com que esse direito civil acontecesse e por conta disso Martin Luther King saiu na capa da revista Times como o homem do ano. Incrível, né? Muito incrível. E o seu último discurso também foi um discurso muito lindo, que eu prefiro ler aqui para vocês do jeitinho que ele falou. O seu último discurso tinha um nome, O Topo da Montanha. Como todos, eu gostaria de viver uma vida longa. A longevidade tem o seu lugar. Mas eu não me preocupo com isso agora. Eu só quero fazer a vontade de Deus. E ele me permitiu ir até a montanha. Eu olhei por cima e eu vi a terra prometida. Eu posso não chegar lá com vocês, mas eu quero que vocês saibam essa noite que nós, como povo, chegaremos na terra prometida. Então, eu estou feliz que essa noite eu não estou preocupado com nada. Eu não tenho medo de nenhum homem. Meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. Uau! Infelizmente,
No dia seguinte, no dia 4 de abril de 1968, após esse discurso incrível, Martin Luther King Jr. foi assassinado no hotel, na varanda do hotel de Memphis que ele estava. Naquele hotel, ele foi morto. Mas que legado este homem deixou para a história? E aí, Betânia? Qual é o seu ponto de vista sobre a história desse grande homem? Sabe o que eu penso? Eu penso que cada um tem uma missão específica, cada um tem um chamado específico. Eu não acredito que você, nem eu, nasceu apenas para povoar a terra. E Martin Luther King viveu o seu chamado específico. Ele viveu a vontade de Deus. Como Joana d'Arc viveu a vontade de Deus, tem a mesma semelhança. No último discurso dele, ele falou: eu só quero estar na vontade de Deus. Eu acredito que quando nós desejamos estar na vontade de Deus, Ele nos leva nos lugares especiais que Ele fez para nós. A história que Ele escreveu para nós não é qualquer história. Então, Martin Luther King Jr., com a força do povo, conseguiu acabar com a segregação racial, conseguiu destruir a ideia da supremacia branca, porque lutou de uma maneira pacífica, mas porque ele viveu a vontade de Deus para a vida dele. Ele viveu o chamado específico para a sua vida. E aí, qual é o seu chamado? Qual é a sua missão? Qual é o legado que você vai deixar aqui na Terra? Amém? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha feito sentido no seu coração, eu espero que tenha despertando aos poucos o leão que mora aí dentro de você. Queira viver o seu chamado específico, queira deixar um legado na história e fazer a diferença nesse mundo. Amém? Beijo no seu coração, fica com Deus e tchau, tchau!